Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos então numa série de vídeos falando sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, ao qual, na nossa formação aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima, nós estamos falando justamente sobre os sinais da verdadeira devoção, sobre a própria consagração à Santíssima Virgem Maria, sobre o milagre que é a vida e, infelizmente, o pecado que rouba a vida, denegrindo a imagem e semelhança que Deus nos fez e agora desmorfizando aquilo que nós recebemos como própria graça de Deus. E entendemos que o Senhor, então, que apareceu neste mundo pelas mãos, pela graça da Santíssima Virgem Maria, dado a todos nós como um presente de todas as nossas ações iníquas, o Senhor nos convida a sermos santos, assim como o Pai Celeste é santo. Então, este é um caminho que nós vamos apontando a nossa vida. É um voto que nós conferimos ao Senhor para que Ele mesmo haja e cresça em nós e assim as nossas ações possam se cristificar. Nós vamos cristificando todas as nossas ações, especialmente através da Santíssima Virgem Maria, perita em nosso Senhor Jesus Cristo, assim também perita em humanidade. Esta é a própria graça da Mãe. Bom, nós entendemos que, então, apontarmos para Cristo é um voto particular meu, mas é inspirado pelo próprio Espírito Santo. Assim como eu já disse anteriormente, é uma graça de Deus nós podermos nos formar para uma verdadeira devoção. É sempre uma graça de Deus. E a própria Virgem Maria, que quer nos gestar, que quer nos gerar como cidadãos do céu, para que nós possamos viver na cidade, na morada eterna, na morada do Altíssimo, ela mesma nos ensina a como nós termos uma vida compromissada com esta imitação de Cristo, com essa plena vontade do Senhor, obedecendo-lhe e sendo fiel em tudo, cumprindo na nossa vida a vontade do Pai. Esta vontade que o Pai tem em nós vamos transformando ela em uma vida devota. Ou seja, através de atitudes espirituais, através de um caminho espiritual da nossa alma, da nossa carne, caminhando sempre para com o Senhor, no sentido do Senhor, através dessa vida verdadeira devota. Assim nós vamos entender hoje, então, um pouco sobre este sinal, Agora que eu vi que eu estava falando com vocês e troquei a tela aqui, que loucura, Agora sim. Esta verdadeira devoção, desculpa, foi erro aqui, a gente vai aprendendo a mexer no computador direito. Esta verdadeira devoção, esta vida devota para com o Senhor, para com a Santíssima Virgem Maria, ela deve cativar constantemente o nosso coração para que nós possamos agir retamente sempre em direção ao Senhor. Vou ler uns trechos aqui. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, sincera, de um coração cativado por Deus, inspirado por Deus, tornará o homem dócil à vontade divina,
fazendo com que as nossas promessas feitas no batismo sejam cumpridas fiel e verdadeiramente, ou seja, de forma santa. É no batismo que nós desejamos afastar-nos do pecado, nós negamos o pecado na nossa vida e ali nós nos comprometemos a ter uma vida santa. Ali nós nos comprometemos a colocar em prática aquilo que nós recebemos gratuitamente. Todo este voto, todo este compromisso ocorre na nossa iniciação à vida cristã. Mas é necessário que seja dado um passo um pouco mais largo, um passo com mais vigor, com mais certeza, agora em direção ao Senhor, em direção à Santíssima Virgem Maria. Pois, renunciando ao demônio e às pompas, nós, então, se somos tão tentados e inclinados a reincidir, no pecado, como que nós vamos vencendo esta reincidência? Simples, através da recomendação de si mesmo à Santíssima Virgem Maria, ao qual todo o tratado da verdadeira devoção vai nos expor de maneira santa e clara. Em suma, a verdadeira devoção consiste em Cristo reina em mim. Diga isso para você. A partir de hoje, Cristo reina em mim. Se você vai pecar, diga, Cristo reina em mim. Se você vai abrir a boca para maldizer, diga, Cristo reina em mim. Se você vai ofender ou vai machucar, diga, Cristo reina em mim. Se você está magoado, triste, cansado, não aguenta mais algumas situações na sua vida, diga, é Cristo que reina em mim. Ora, mas eu sofro, sim, Cristo reina sofrendo. O seu reino de cruz está lançado na nossa alma, lançado na nossa carne. Cristo reina em nós. Se nós tivermos esta certeza de que Cristo reina em nós, nós vamos aprendendo a caminhar com o próprio sinal da sua vida, da sua história. Este princípio iníquo, do se dar bem, que irá reduzir a vida do homem a diversas dificuldades, a diversos problemas, ele fará com que nós nos afastemos de Deus. Mas se nós dissermos, não, é Cristo que reina em mim, é a vontade do Senhor que opera em mim, nós vamos alcançando do próprio Senhor, da própria mão da Santíssima Virgem Maria, esta graça, que vai conferindo a nós o fato de Ele reinar verdadeiramente em nós. Deixa eu achar aqui, minha gente, porque eu apertei uma tecla aqui e desceu demais aqui o texto. Agora sim, vamos lá. Em suma, Cristo deve reinar em nós, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, em todo o nosso coração, em todo o nosso ser. Tudo em nós deve se cristificar. E não há outro meio mais fácil, curto e perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor, senão através da total consagração à Santíssima Virgem Maria. Isto porque o fim último desta consagração é o próprio Cristo, uma vida em Cristo. É o Senhor que reina em nós, para que Cristo viva em nós e assim nós possamos experimentar justamente esta vida eterna, a própria obra das mãos do Senhor. Mas ser devoto à Santíssima Virgem Maria é uma própria arma que Deus vai dar àqueles que quer salvar. Nesse mundo moderno, essa palavra devoção, infelizmente, ela vai se esvaziando de um sentido mais profundo, de um significado profundo. O próprio Cristo anunciou que no fim dos tempos muitos sucumbirão, serão traídos mutuamente e também se odiarão.
Irão levantar-se muitos falsos profetas que seduzirão a muitos, e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Entenda que os valores apresentados por Cristo, os valores da caridade, eles são inegociáveis, são valores eternos e que nós não devemos barganhar. Entenda, por exemplo, assim, Cristo nos deu um princípio: dar a quem te pede, dar esmolas, como nós estamos propriamente no tempo da Quaresma, né? Dar esmolas. Entenda que esta prática, nos dias de hoje, ela tem se relativizado. Nós, ao invés de darmos esmola e obedecermos ao Senhor fielmente, nós antes julgamos a pessoa e sequer fazemos esta obra de caridade dando esmola. É uma obrigação nós, como cristãos, darmos esmola. Ah, mas Davi, e se a pessoa for usar para um meio iníquo, para um meio ilícito, por exemplo, e se eu dou um dinheiro, o cara vai lá e compra droga? Olha, quanto a isso, caberá a Deus. Quanto a nós, caberá obedecermos-lhes fielmente e darmos a esmola. Infelizmente, nós vamos como que negociando estes valores, como que barganhando todas estas propriedades que o Senhor nos deu, e assim, infelizmente, nós vamos negando estes valores eternos que são inegociáveis. Cristo olhou para nós e nos deu um presente, não pelo nosso mérito. Você não merece, por exemplo, eu não mereço a salvação. Nós merecemos apanhar muito, com sermos condenados, somos iníquos. Muitas ações nós cometemos, elas são de fato indesejáveis ao Senhor. Mas o Senhor quis dar para cada um de nós, não uma esmola, mas aquilo que havia de melhor, o seu precioso sangue, a sua carne. Deus deu a si mesmo a sua vida para que nós pudéssemos viver. Imagina a graça que nos conferiu tudo isso. E sequer hoje nós relativizamos, e hoje verdadeiramente nós relativizamos estes valores da caridade. Eu acredito que seja uma boa hora para nós repensarmos aquilo que é valor inegociável na nossa vida. Não somente no sentido da esmola, mas quantos trocam, por exemplo, momentos diante da televisão, né? A televisão está na palma, olha a hora aqui. Momentos diante do telefone, das redes sociais, e não querendo participar de uma celebração, da missa, né? Participar de um momento de oração, participar de um diálogo. Entenda quanto tem sido hoje subvertido, né, os valores que são essenciais para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Entenda quantas pessoas estão ficando doentes, pagando terapeutas, né, pagando psicólogos, psiquiatras, psi da vida, né, para que possa ser resolvidos os problemas que estas pessoas entraram porque negociaram os valores que são inegociáveis. A nossa vida não é brincadeira, ela não deve ser negociada, mas infelizmente muitos de nós somos condicionados, somos formados e formatados para nós perdermos a própria graça de Deus. Infelizmente, esta é a realidade que Cristo fala, que no fim dos tempos a caridade de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você foi chamado para estar aqui neste momento para perseverar. Não olhe para mim, não olhe para o que eu falo, eu sou aqui apenas um instrumento na mão de Deus, mas entenda que esta é a palavra de Deus. Entenda que Deus quer tocar profundamente dentro do seu coração manchado, do seu coração maculado,
para que você persevere até o fim e você e sua casa sejam salvos. Isso é graça de Deus. Não brinquemos com a graça de Deus. Muitos acreditam que as práticas devocionais não passam de um sentimentalismo subjetivista que mantém os homens presos às práticas e acontecimentos do passado. Mas a devoção aqui proposta não se realiza assim. Primeiramente, devemos conceber que foi através da graça que nos reunimos para nos recomendar-nos através de um voto pessoal e particular, todo o nosso ser. Nisso consiste essa devoção, pois é através de um ato da vontade que devemos estar em estado de prontidão para com as coisas de Deus, ou seja, ou melhor, ouvir a voz do pastor. Eis que o pastor nos chama, e como nós estamos pusilânimes, nós estamos desmotivados, cansados, passa outra hora, Senhor, agora está na hora do meu futebolzinho, da minha novelinha, da minha cervejinha, olha, agora eu estou com calor, estou com sede e tal. Não tem hora para o Senhor. O Senhor nos chama, nós devemos nos levantar prontamente e dizermos, eis-me aqui, Senhor. Eu não dizia, por exemplo, Cristo reina em mim? Sim, Cristo deve reinar em mim em todas as situações, mas eu também devo ser o protagonista desta história, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Devo como que cochear, sabe o rapaz lá que fica em cima da carroça, falando, vai cavalo, vai cavalo. Eu devo fazer isso com a minha vida. Eu devo me encaminhar para o Senhor com prontidão, com grande força de vontade. Tudo que o Senhor diz precisa ser escutado, compreendido, meditado e contemplado nas nossas vidas. O que é contemplado na nossa vida? As pessoas devem olhar para nós e falar, aí está um israelita, aí está um cristão de verdade, assim como é dito na Bíblia, Essa pessoa é de Deus, essa pessoa é tocada. Que foi que você bebeu? Devemos ser assim, devemos agir com a própria graça e deve ser contemplada a graça nas nossas vidas. Vamos lá. Para que seja oferecido ao Senhor, por meio de um sacrifício ou esforço pessoal, o dom das nossas próprias vidas. Na verdadeira devoção, compreende-se que não há uma relativização da vontade de Deus. Então, isto não te pertence mais. Relativizar as coisas de Deus. Entenda que para um consagrado à Santíssima Virgem Maria, muitas coisas começam a se tornar pecados mortais na nossa vida. Faltar da Santa Missa, isso não pode ocorrer para uma pessoa que é consagrada à Santíssima Virgem Maria. Se você fez um propósito de vida e voltar atrás, você deve imediatamente confessar, pedir a graça para o Senhor para voltar a caminhar nos trilhos que o Senhor te colocou na sua vida. Entenda que ao nós sermos devotos, ao nós nos consagrarmos ao Senhor, nós ainda vamos dedicar um tempo falando sobre a consagração, Entenda que esta consagração é um ato pessoal, é um voto particular de nós querermos imitar a Cristo em todas as coisas, sem exceção alguma. Maria foi submissa ao Senhor, fiel em todas as coisas, assim como nós devemos ser e confiar-lhe as nossas vidas e todas as nossas ações. E aqui é pertinente dizer que o princípio contido no tratado, começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a fim de fazê-las por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo, nosso único fim. Que o Senhor possa elevar nossos corações à estatura da Santíssima Virgem Maria, para que ela possa purificar nossos rogos, ou seja, as nossas preces, nossos pedidos, e entregá-los imediatamente ao Senhor, para que possa encontrar em nós a pureza
virginal, a pureza da sua Santíssima Mãe, que assim também nós possamos nos fazer humildes. Aqui uma oração de Santo Agostinho para nós irmos terminando este momento, esta primeira parte, a introdução da introdução ao tratado. Vós sois, ó Jesus, o Cristo, meu Pai Santo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois meu bom pastor, meu único mestre, meu auxílio cheio de bondade, meu pão vivo, meu sacerdote eterno, meu guia para a pátria, minha verdadeira luz, minha santa doçura, meu reto caminho, sapiência minha pré-clara, minha pura simplicidade, minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, minha herança preciosa, minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, por quem toda a minha vida amei, por que desejei outra coisa senão vós? Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento meu coração só deseje a vós e por vós se abrase, Senhor Jesus. Desejos de minha alma, correi que já bastante tardastes. Apressai-vos para o fim a que aspirais. Procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias, a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus de meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós meu coração desfaleça, e sede vós mesmo a minha vida. Acenda-se em minha alma a brasa ardente de vosso amor e se converta num incêndio todo divino a arder para sempre no altar de meu coração, que inflame o âmago de minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Nós aqui, então, pedimos toda esta graça ao Senhor, que nós tenhamos este coração abrasado, desejoso do Senhor, desejoso dos valores inegociáveis, para que nós, nestes últimos tempos, possamos nos recomendar à Santíssima Virgem Maria e ela possa nos justificar, nos cristificar, nos tornarmos iguais ao Senhor em todas as coisas. Que Deus te abençoe e Maria gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.